Edward Guinness nasceu em 10 de novembro de 1847 na renomada dinastia Guinness de cervejaria, uma família cujo nome se tornou sinônimo de uma das empresas cervejeiras mais bem-sucedidas do mundo. Um destacado empresário irlandês, filantropo e nobre, Edward desempenhou um papel fundamental na expansão e modernização da cervejaria Guinness durante o final do século XIX e início do século XX, transformando-a na maior cervejaria do mundo em termos de produção. Esta é a história dele. Edward nasceu em uma das famílias mais proeminentes e bem-sucedidas da Irlanda. Sua infância foi moldada pela riqueza, pela indústria e por um forte senso de dever público, valores profundamente enraizados no legado da família Guinness. O nome Guinness, em meados do século XIX, já era sinônimo tanto de conquistas industriais quanto de filantropia, em grande parte graças ao trabalho de seu bisavô Arthur Guinness, fundador da cervejaria Guinness em St. James's Gate, em Dublin. Edward era um dos filhos de Sir Benjamin Lee Guinness, um homem de imensa riqueza e espírito cívico. Sir Benjamin, tendo expandido significativamente a cervejaria Guinness, também serviu como membro do parlamento por Dublin e financiou pessoalmente grandes projetos de restauração, sendo o mais notável deles o da Catedral de São Patrício, refletindo sua combinação de visão e habilidade nos negócios. Benjamin também era o homem mais rico da Irlanda, tendo construído um considerável comércio de exportação e ampliado continuamente sua cervejaria. Dessa figura notável, Eduardo herdou não apenas riqueza material, mas também um modelo de liderança baseado em responsabilidade e serviço. Criado nas propriedades da família Guinness, incluindo o castelo de Ashford, Eduardo teve uma criação privilegiada. Ele foi educado no Trinity College Dublin, uma das instituições mais prestigiadas da Irlanda. Na juventude, Eduardo demonstrou interesse pelo negócio da família, mas seu pai morreria no ano de 1868 e a cervejaria passou a ser administrada em conjunto por Eduardo e seus irmãos. Com apenas 29 anos de idade, Eduardo comprou as ações de seus irmãos da empresa da família. Desde o início, ele abordou o negócio com uma mentalidade corporativa moderna. Ele investiu pesado em mecanização, técnicas modernas de fabricação de cerveja e infraestrutura, incluindo a expansão da cervejaria do Portão de São Tiago para uma escala sem precedentes. Sob sua liderança, a produção da Guinness aumentou dramaticamente e sua Stout se tornou uma marca global, exportada por todo o Império Britânico e além. No ano de 1873, Eduardo se casou com sua prima de terceiro grau, Adelaide, apelidada de Dodo. Ela era descendente do ramo bancário da família Guinness. O casal teve 3 filhos. O mais velho era Rupert, nascido em 1874. O filho do meio, Arthur, nasceu em 1876. E o mais novo, Walter, em 1880. No ano de 1879, Eduardo estava produzindo impressionantes 565 mil barris de cerveja preta. Um barril é um grande tonel de líquido, usado principalmente para armazenar bebidas alcoólicas como vinho, cerveja ou cidra. Um barril no Reino Unido contém cerca de 300 litros. Em apenas 7 anos, esse número disparou. No ano de 1886, as vendas chegaram a 907 mil barris, com 635 mil vendidos na Irlanda, 212 mil na Grã-Bretanha e mais 60 mil exportados para o mundo todo. Uma das decisões mais importantes de Eduardo veio no ano de 1886, quando ele abriu o capital da companhia Guinness na Bolsa de Valores de Londres. Essa foi uma atitude ousada e incomum para um negócio familiar, mas permitiu que ele arrecadasse mais de 6 milhões de libras, uma quantia enorme para a época, enquanto mantinha o controle da empresa. Eduardo manteve a maioria das ações, garantindo tanto influência quanto renda, enquanto expandia a base de capital da empresa para um crescimento futuro. O sucesso da Guinness vinha tanto da produção quanto da logística e da construção da marca.
Eduardo investiu em ferrovias, portos e sistemas de distribuição para garantir a exportação confiável e eficiente da cerveja Guinness. Ele também apoiou a publicidade e a padronização da qualidade, garantindo que o nome Guinness se tornasse associado à consistência e excelência em todo o mundo. Por meio de reinvestimento prudente e diversificação, Eduardo preservou e expandiu sua riqueza. Ele adquiriu extensas propriedades tanto na Irlanda quanto na Inglaterra e se tornou uma figura importante nas áreas de finanças e filantropia. No início do século XX, sua fortuna pessoal era estimada em dezenas de milhões de libras, o que equivale a mais de libras 1 bilhão atualmente. Eduardo Guinness se tornou o homem mais rico da Irlanda antes de se aposentar da gestão ativa como multimilionário, aos apenas 40 anos de idade. Embora tenha se afastado das operações do dia a dia, ele permaneceu intimamente ligado à empresa como presidente da recém-formada Corporação Pública Guinness Co. e manteve influência significativa como seu maior acionista, detendo aproximadamente 35% das ações da empresa. Eduardo também desempenhou um papel notável na vida política britânica e irlandesa. Durante o final do século XIX e início do século XX, seu pai, Sir Benjamin, havia servido como membro do parlamento por Dublin e Eduardo seguiu esses passos, embora seu caminho político tomasse uma forma diferente. Embora Eduardo nunca tenha ocupado um assento na Câmara dos Comuns, exerceu grande influência nos bastidores por meio da filantropia, liderança empresarial e posse de terras, qualidades muito valorizadas na política da Grã-Bretanha e Irlanda vitorianas. Como chefe do Império Guinness, Eduardo se tornou um dos homens mais ricos das Ilhas Britânicas. Essa estrutura financeira e social naturalmente o colocou em contato próximo com a elite política. As contribuições de Eduardo para a vida pública foram muito além dos negócios. Ele financiou moradias para trabalhadores pobres através do Guinness Trust, apoiou pesquisas médicas, educação e reformas urbanas, tanto na Grã-Bretanha quanto na Irlanda. Sua generosidade era vista não apenas como caridade, mas como uma forma de serviço patriótico, uma qualidade essencial aos olhos da coroa e do governo. Seu alinhamento político com o establishment conservador, assim como seu compromisso com o bem-estar de ambas as nações, fizeram dele um candidato natural para honrarias. Sua elevação à nobreza veio em reconhecimento a esses extensos serviços. No dia 31 de janeiro do ano de 1891, Eduardo foi nomeado Barão Ivey. Esse título o inseriu formalmente na Câmara dos Lordes, onde ele podia exercer influência política como um par. Eduardo era um apoiador da Aliança Unionista Irlandesa, um grupo político que defendia firmemente a permanência da Irlanda unida à Grã-Bretanha sob um único governo, em vez de conceder à Irlanda seu próprio governo independente. Como muitos em seu círculo social e empresarial, ele acreditava que manter a união política e econômica era essencial para a prosperidade da Irlanda, especialmente para grandes empresas como a dele, que dependiam fortemente do comércio com a Grã-Bretanha. Durante o lockout de Dublin, no ano de 1913, uma das disputas industriais mais significativas da história irlandesa, muitos empregadores tentaram forçar os trabalhadores à submissão, impedindo-os de acessar seus empregos. Edward, no entanto, adotou uma postura mais humana. Ele se recusou a impedir o acesso de seus funcionários ao trabalho, demonstrando um raro grau de moderação e justiça. Sua decisão foi incomum entre os líderes empresariais da época e demonstrou sua crença na responsabilidade social. Entre os anos de 1917 e 1918, Eduardo participou da Convenção Irlandesa, uma assembleia política convocada pelo governo britânico, na tentativa de encontrar um compromisso entre os nacionalistas irlandeses, que queriam autogoverno, e os unionistas que desejavam permanecer sob o domínio britânico. Apesar das esperanças depositadas nela, a convenção não conseguiu chegar a um acordo, pois as divisões entre as partes se mostraram profundas demais. Embora discordasse do Sinn Féin,
o movimento político em ascensão que buscava a independência total da Irlanda, Eduardo manteve uma amizade pessoal com William Thomas Cosgrave, um nacionalista que mais tarde se tornou o primeiro chefe de governo do Estado Livre Irlandês no ano de 1922 e esse relacionamento destacou a capacidade de Eduardo de superar divisões políticas, mesmo em um período de grande tensão nacional. Como empresário, Eduardo, assim como muitos outros no mundo comercial irlandês, temia as consequências econômicas da autonomia irlandesa. Ele temia que a separação política da Grã-Bretanha resultasse em novos impostos ou tarifas, tornando o comércio entre Irlanda e Grã-Bretanha mais caro. Como a Grã-Bretanha era o maior mercado da Guinness, tais barreiras ameaçariam as vendas, os lucros e os empregos. Sob a estrutura existente do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, o comércio era livre e irrestrito, uma situação favorável para os negócios. No final, quando o Estado Livre Irlandês foi estabelecido, alguns desses temores se concretizaram. O novo governo aumentou os impostos sobre as vendas dentro da Irlanda, o que afetou o comércio interno. Porém, as exportações para a Grã-Bretanha seguiram isentas de impostos, permitindo que os negócios internacionais da Guinness continuassem sem grandes interrupções. Entre suas muitas contribuições para a vida pública, Eduardo desempenhou um papel discreto, mas notável, na era das explorações heróicas. Ele ajudou a financiar a expedição antártica britânica dos anos de 1907 a 1909, liderada pelo renomado explorador Ernesto Shackleton. Essa expedição, embora não tenha alcançado seu objetivo de chegar ao Polo Sul, realizou a jornada mais ao sul já registrada até então, um feito de resistência, coragem e ambição científica que capturou o espírito da nação. Mas foi através de sua filantropia que Eduardo deixou um legado mais duradouro. Em Londres, seu compromisso com a reforma social se concretizou em 1890 com a fundação do Guinness Trust, organização voltada a oferecer moradias dignas para famílias de baixa renda. O que começou como uma modesta fundação de caridade cresceu e se tornou uma das maiores associações habitacionais do Reino Unido, atualmente administrando mais de 66 mil residências. Por meio desse trust, Eduardo buscou oferecer não apenas abrigo, mas dignidade àqueles que viviam nas condições superlotadas e insalubres da cidade industrial. Em Dublin, sua generosidade ainda é sentida no próprio tecido da cidade. Um dos seus presentes mais valiosos foi feito no ano de 1908, quando ele doou o caro jardim dos fundos de sua casa na 80 St. Stephen's Green para a University College Dublin, conhecida hoje como Ivy Gardens. Eduardo faleceu no ano de 1927 em sua residência em Belgrávia, Londres, aos 79 anos de idade. Na época de sua morte, seu patrimônio foi avaliado para inventário em mais de 13 milhões de libras, uma fortuna que nos dias de hoje ultrapassaria libras 1 bilhão. Essa riqueza impressionante refletia não apenas o enorme sucesso do império cervejeiro Guinness, mas também a gestão astuta e a visão que definiram a vida de Eduardo. Com sua morte, no entanto, os negócios da Guinness não passaram para as mãos de um único herdeiro, como havia acontecido em gerações anteriores. No final da década de 1920, a empresa havia se transformado em uma corporação de capital aberto, com suas operações supervisionadas por um conselho de administração, em vez de serem conduzidas exclusivamente pela família. A era de um único patriarca comandando a empresa havia dado lugar à governança corporativa moderna. No entanto, a família Guinness continuou profundamente envolvida. Como principais acionistas e membros influentes do conselho, sua presença continuou a moldar a direção da empresa e a manter seus valores fundadores. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.